Não sei se vocês perceberam, mas do Covid pra cá, muita gente ficou com um problema de voz. Muitas pessoas tiveram uma certa dificuldade, algumas ficam roucas com mais facilidade. Não sei, eu tenho percebido, mas também pode não ter nada a ver. Nós vamos conversar com ela porque domingo é o Dia Mundial da Voz. E a gente quer entender como melhorar ainda mais a nossa voz rouca, de gripe. E por que será que isso acontece? Bora lá bater um papo com ela agora? Então vamos. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, Tá bom com dia. saudade? Eu Tempinho, também. né, que a gente não se via? Verdade. Meu Deus! Gente, ter uma voz rouca, as pessoas dizem, nossa, tua voz rouca é muito bonita. Mas as pessoas não têm ideia de que a voz rouca acaba não sendo uma voz tão saudável assim, né? Verdade. Depende muito, é relativo ou não. Verdade. Primeiro, bom dia. Bom Bom dia. dia a todos. É como você falou, Vanusa, a voz rouca, ela não é uma voz normal, é um indicativo de que algo está acontecendo e que ela precisa ser cuidada. Então, a gente pode sim ter padrões mais graves, mas quando existe a rouquidão, isso é algo para a gente ter atenção. Atenção, porque se você insistir e se você se acostumar com essa rouquidão, você vai achar que é tua voz e aí você vai se acostumar ao que as pessoas acabam dizendo, que você tem uma voz rouca, que você tem uma voz bonita, e aí você não vai perceber que isso pode trazer problemas para você no futuro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, as pessoas às vezes acham bonita, acham sensual, e isso são alguns atributos que fazem com que deixem passar e achem que está tudo bem. Só que se você observar, quando você tem uma voz rouca, facilmente tem momentos que do nada você não consegue falar. Ela vai falhando, então vai perdendo cada dia mais a qualidade. E por que essa rouquidão acontece? E eu falei agora há pouco a respeito do Covid. Você percebeu que algumas pessoas tiveram problema com voz logo depois do Covid? Sim, sim. O que ocorre? As síndromes gripais, elas ocorrem e no momento a gente está até com um fluxo maior de síndrome gripal. Inclusive, eu estava falando ainda há pouco com o otorrino que atende meus pacientes. Muito obrigada, um beijo para ele, para o Elber Chaves, Dr. Elber Chaves. E a gente tem observado essa demanda sim. O que ocorre? Quando a gente entra na síndrome gripal, a nossa prega vocal ela fica mais inchada. Como ela fica mais inchada, ela tem mais edema, ocorre os quadros de rouquidão. Esses edemas podem evoluir para um quadro de nódulo? Pode. Por quê? Porque às vezes não vai tendo cuidado, vai passando e ele vai se instalando. Então é sempre interessante a gente procurar uma ajuda de um profissional, se for o caso, fazer o exame, fazer para que a gente consiga visualizar essa prega vocal e saber se está tudo bem, se está tudo certo. Muitas vezes é necessário tratamento medicamentoso, por isso a gente precisa também da ajuda do otorrino. Pronto, e aí a gente vai falar dos cuidados que as pessoas devem ter relacionado ao momento que ela está gripada. Está gripada, começa a rouquidão, começa aquele pigarrozinho e muitas vezes a pessoa força essa voz, vai falar, sente que a voz está um pouco rouca, está falhando aí, né? Que são manias que não são interessantes, né? Não mesmo, por quê? Eu já estou com a prega vocal inchada, já tem edema. E quando eu faço a pigarra, eu bato uma na outra e isso se chama fonotrauma. E esse fonotrauma consecutivo, ele pode gerar uma patologia. Por conta disso, a gente tem que ter cuidado e sim. Quais são os cuidados? A gente aumenta a hidratação. Que tipo de hidratação? Direta e indireta. Qual a indireta? Essa água que a gente bebe ao longo do dia e que tem que ser tomada não apenas uma vez ou outra, mas ao longo do dia, principalmente se você tem um fluxo de fala constante. Mas nesses casos que a pessoa está gripada, que a pessoa está observando que já está entrando em uma síndrome gripal, é interessante também a gente colocar o uso da nebulização, que é realizada com soro e é necessário que seja indicado por algum profissional, para que a gente consiga organizar de que forma vai ser feita, a dosagem que vai ser feita, para que a gente tenha um melhor proveito. O que seria interessante dentro de casa? Por exemplo, às vezes as pessoas, não, eu vou evitar ficar no ar-condicionado e vou ficar com frente a um ventilador. Eu, inclusive, vou logo lhe avisar,
muitas vezes o ar-condicionado vai fazer menos prejuízo do que o ventilador. Verdade. Porque o ventilador, ele tá ali de frente para você. Quando você liga, tudo que ele tem de poeira, etc., ele vai direto em você. A gente geralmente liga o ventilador direto pra gente, não é isso? Sim. E o ar-condicionado, você não precisa necessariamente ficar de frente para ele. Então, ele vai resfriar o ambiente. Aí, no ar-condicionado, a gente pode, sim, colocar ali... se não tem um aparelho mesmo, você pode botar só uma baciazinha de água para poder umidificar o ambiente, já que você não tem o umidificador. Se tiver, pode ligar por algum período ali. Quando a gente fala de exercícios para a voz, né? A gente tem que observar o quê? Porque tem pessoas que vão uma vez, fazem um atendimento, vão 2 vezes, aí começam aquele tratamento da voz. Quando eles começam a perceber que está tudo ok, não continuam com esse tratamento muitas vezes, e aí o que eles fazem? Ficam só naqueles exercícios que foram aplicados naquele momento e em qualquer outra situação a gente costuma ver a pessoa usando especificamente um exercício apenas, sempre, para tudo. E aí eu tenho uma curiosidade, porque assim, a gente sabe que existem vários tipos de exercícios para várias situações da voz. Mas a gente principalmente vê os comunicadores e vê outros profissionais que eles acabam fazendo um exercício e aí eles levam para a vida. Isso quer dizer que vai resolver o problema? Muitas vezes da rouquidão ou muitas vezes ali de algo que eles estejam sentindo, porque a gente tem que alertar as pessoas de que não é uma vez e nunca mais voltar. Verdade. Adorei a pergunta, Vanessa. Sim. Temos que abrir os olhos. Exatamente, isso ocorre demais. O que acontece? As pessoas vão uma vez e dizem assim, passou isso aqui e eu vou ficar fazendo isso constantemente. Nós somos mutáveis. Da mesma forma que nós somos mutáveis em pensamento, nós somos mutáveis no nosso organismo. Então, digamos, hoje, essa semana, eu estou tendo uma demanda vocal maior por conta do dia da voz e não estou levando a mesma quantidade de exercícios que eu estava fazendo anteriormente. Eu mudei a minha quantidade de exercícios e mudei alguns tipos. Por quê? Porque é necessário. Então, da mesma forma, funciona com os outros. Antes de eu entrar, eu estava ali fora e estava fazendo meu aquecimento vocal. Quando eu já fiz pensando que eu estou aqui nesse momento, daqui a pouco eu vou ministrar aula. Então, assim, eu já pensei em todo o meu dia. Claro que depois eu vou reaquecer. A gente precisa ter cuidados sempre, mas cuidados que são direcionados e que são específicos para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele caso. Então, hoje eu tenho uma demanda. A demanda de ontem podia muito bem não ser igual a de hoje. Como que eu vou saber? Essa é a finalidade de a gente ser acompanhado por um profissional. Porque não tem como a gente ter uma lista pronta de exercícios e dizer assim, olha, Vanusa, você vai ter essa lista, dia de segunda você vai fazer isso, terça isso. Não, porque eu não sei como é que você vai estar. Sim. Então, eu posso até, geralmente, quando a gente faz uma terapia semanal, a gente passa, nessa semana você vai fazer esses exercícios. Se você sentir alguma diferença, se alguma coisa estiver ruim, você achar que não está legal, fala comigo que a gente muda imediatamente. Então, a gente precisa ter atenção para isso aí. Já que a gente está falando do Dia Mundial que acontece domingo, como é que a gente pode mandar algumas dicas e ao mesmo tempo um recado? Porque você que está sempre lidando com pessoas que usam a voz, você deve estar identificando algo, você já deve ter observado algo que você poderia orientar quem está em casa. Por exemplo, eu trabalho com voz, né? Eu falo quase de segunda a segunda. Eu só tenho intervalo praticamente do sábado, mas mesmo assim ainda me comunico. Porque eu me comunico com os meus amigos, com os meus pais, eu tenho que me comunicar com os meus filhos. Tem o lado social, estou o tempo todo falando. E aí a gente, digamos que eu esteja com essa voz rouca, peguei uma gripe e estou com essa voz rouca. A questão dos goles de água, de fato, funcionam? Tipo, não é só beber a água de uma vez, mas, por exemplo, durante uma apresentação, você ficar com doses pequenas de água, ela realmente vai, de uma certa forma, ajudar nessa questão da rouquidão ou não? Isso é um mito? Não, a água ela ajuda porque ela hidrata. Sim. Mas não significa que ela sozinha vai mudar o quadro de rouquidão. Aquelas quantidades pequenininhas de intervalo. Digamos que a sua rouquidão é algo bem simples, que realmente
a gente consegue dar uma melhorada com a hidratação? Pode ser, porque pode ser algo que seja muito simples e que seja esporádico, que seja só momentâneo. Mas tem também aquelas pessoas que vão precisar de algo específico, que vai precisar de um fator de nebulização, vai precisar de cuidados. Tem pessoas que vão precisar de medicação associada à terapia, associada a exercícios. O exercício a gente tem que saber a dosagem, porque se ficar uma dosagem a mais ou a menos, ele não vai cumprir o efeito dele. E aí depois, né, pode trazer outros problemas, né? Então é importante a gente falar sobre isso. E eu queria que você me falasse um pouco sobre a questão do gelado e do quente. Chás e sucos gelados, né? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Vanusa, na questão dos gelados, é interessante a gente se atentar para não estar fazendo esse choque bruscos de temperatura, tanto gelado quanto quente. Sim. Então imagina só, aqui é um ambiente que está frio e eu falando, você falando e a gente se comunicando, falando muito. A nossa prega vocal, ela já aumenta a temperatura normal dela. Então, ela já se torna um pouco mais, com a temperatura um pouco mais elevada. Eu faço a ingestão de algo bem gelado, só que não vai passar da prega vocal, porque senão a gente ia colocar lá para pulmão. Mas vai passar em uma região próxima, então pode ter um choque sim de temperatura. Por isso que o gelado às vezes compromete. Por quê? Porque quando a gente está falando, quando a gente está utilizando a voz, ela já aumenta a temperatura. E o quente? Vamos falar sobre algo queridinho, o café. O que ocorre? Ele aumenta a questão do refluxo. Se ele aumenta você sabe o que é o refluxo, né? Sim. Se ele aumenta o refluxo, a gente fica com aquela sensação, de né? engasgo, né? Que você, às vezes você está dormindo e aí você acorda, né, com aquela sensação de algo... E tem algumas pessoas que têm um refluxo que foge do padrão. Sim. Que vem só com o pigarro, que vem com tosses, que vem com outros níveis de sintomas. E o que acontece? A pessoa diz assim, eu não tenho refluxo, então não tem problema eu tomar o meu café. Só que você está tendo e não está percebendo. Quando você faz o exame, está lá. E quanto mais café você toma, mais refluxo você vai adquirir. O café. Então, quer dizer que eu não posso tomar café? Vamos dosar essa quantidade de café. Significa, Vanusa, que se você vem apresentar o seu programa, não é interessante próximo ao momento da sua apresentação e durante o momento da sua apresentação estar utilizando o café. Muito interessante. Aí depois você vai lá, faz o seu uso de café em pequena quantidade, observa o seu... Já observei isso. Observa seu organismo, porque o organismo fala pra gente. Olha, muito importante o que ela tá falando, que a nossa fonoaudióloga tá falando, porque eu já percebi que quando eu tomo um cafezinho, que eu tenho que gravar algum texto, eu sinto, né, que fica assim um entalo, né? É como se você tivesse com algo ali. E realmente está, que foi o que você acabou de falar. E a questão dos bombons? Aí vai depender dos bombons. Vamos lá. Digamos que a gente passou pela Páscoa, digamos que é chocolate, os bombons, né? chamados balas. Ah, tá. Então vamos lá. Então assim, porque se for chocolate, a gente aumenta a questão de muco. Sim. Então vai deixar esse muco mais aumentado, mais espesso. Não era com a finalidade dos bombons, mas muito bom falar. Mais espesso e como fica mais espesso, vai aumentar também o pigarro, a secreção e a tosse. Então aumenta os desconfortos. Tá? Agora, se for as balas, aquelas balas com hortelã, né? Essas balas que deixam essa sensação de frescor. Essas balas, elas também anestesiam, elas mascaram, que a gente chama de mascaramento. O que é isso? Eu tenho uma falsa sensação de que está tudo bem. Então, eu estou sentindo desconforto, estou sentindo uma tosse, uma ardência. Eu faço a ingestão da bala e acho que está tudo bem. E o que acontece? Quando eu sinto desconforto, a tendência é eu falar menos, ter mais cuidado, porque eu estou sentindo desconforto. A partir do momento que eu mascaro, o que vai acontecer? Eu vou achar que está tudo bem e vou continuar ofendendo essa prega vocal. Então, não é interessante por conta disso, porque a gente vai modificar essa região e quando passa essa sensação de frescor, a gente está
pior. Mas a mesma coisa ocorre com as bebidas também, porque elas também têm essa mesma sensação. Pronto, e a gente já conseguiu em outras vezes falar, acho que até contigo mesmo, de que a questão do álcool, né? Que as pessoas têm aquela falsa ilusão de que vão cantar, os cantores vão cantar e antes de cantar, não, vou aqui aquecer minha voz com uma bebidinha alcoólica. Eu quero dizer para vocês que é mito essa história. Isso é triste. Dói no coração da fono. Ah, dói, eu sei. Mas olha, é bom a gente falar sobre tudo isso em homenagem ao Dia Mundial da Voz, que acontece domingo, e ao mesmo tempo parabenizar a nossa fonoaudióloga por estar aqui com a gente. Agora sim, independente de um tratamento, qual seria a dica ao amanhecer para a gente fazer com que a nossa voz passe por algum tipo de exercício? Qual seria a dica? Bom, gente que está em casa já vai ficar sabendo o seguinte. Acordou, a gente passa 15 minutos pelo menos, sem falar, para que essa prega vocal que está com mais edema, está mais inchada por conta da postura que a gente estava no momento do sono, para que ela volte normal. Ah, mas eu tenho filhos, e eu acordo, eu tenho que chamar os filhos e etc. Então acorda, se puder, a gente vai encaixar no seu dia, se puder, acorda um pouquinho mais cedo para poder se arrumar logo, tomar um banho. É o momento que ela vai voltando ao normal. Além disso, já inicia o dia fazendo uma hidratação, um copo de água para limpar todo esse organismo, água sem nada dentro, tá? Só a água e em temperatura ambiente, pelo menos não gelada. Por quê? Porque ela também já hidrata, já facilita. E a gente passa muito tempo sem ingestão de água quando a gente está dormindo. Então, tem pessoas que acordam, né, com a boca seca e tal. Então, tudo isso contribui para melhorar o nosso dia. E querendo, a gente já pode iniciar também o nosso dia fazendo o quê? Fazendo algum exercício, alguma atenção voltada para a voz. Quem já inicia o dia falando, como você, tenho certeza que já inicia o dia como? Aquecendo. E é super importante o aquecimento vocal para isso, para esses casos. Eu quero agradecer pela sua presença, lembrando que ela tem um Instagram, você pode entrar em contato com ela através do Instagram que vai aparecer na sua telinha e ela vai reforçar falando qual é o Instagram. Oi. Então vamos lá, gente, o Instagram é @fonovirginiaamaral e o Instagram da clínica é @clínica_virginiaamaral. Muito obrigada, Vanessa. É sempre muito bom ter você aqui e parabéns por esse dia, né? Afinal de contas, é Obrigada. você quem faz com que a gente fique com essa voz, você e outros profissionais assim, tão bem, né? Muito bom.